Isso, foi. Então, pessoal, hoje é a nossa sexta aula. Eu até botei lá para vocês um pedaço do quartil, né? Que a gente está hoje passando dos 25%. E sempre eu acho que é importante a gente ir pintando as bolinhas, né? Para saber que a gente está avançando aí. Por um lado, é importante ver que a gente está passando, mas o outro, quando eu pergunto TCC, eu acho que dá um desespero, né? Ao mesmo momento, né? Que está chegando perto da apresentação. Enfim, mas mais uma vez, naquilo que eu puder, eu me coloco à disposição de vocês para poder ajudar em algum aspecto aí do TCC. Pessoal, hoje a nossa aula é sobre legislação de trânsito e da avaliação psicológica, tá? Semana que vem, eu estava aqui vendo, a gente tem um feriado, né? Então, na próxima segunda, a gente não vai ter aula, e aí a gente vai ter aula só depois no dia 14. E aí já começa uma aula, ainda é de fundamentos, né? Tem duas pessoas aqui esperando, calma aí. Ainda é de fundamentos, mas é uma aula já um pouco mais prática, vamos dizer assim. Essas primeiras aulas estão sendo bem teóricas. Gente, se a minha conexão estiver ruim, vocês me falam, que hoje a minha Juliana, internet... Oi? eu estava pensando hoje à tarde, nós temos uma avaliação contigo agora no mês de setembro, não temos? Sim, dia 21. E como é que vai fazer essa avaliação se nós não vamos voltar? Se nós não vamos o quê, Maurício? Desculpa. Voltar à aula presencial. Isso aí, na verdade, eu ainda não sei te responder. Mas eu tenho que ver com a Van como é que a gente vai fazer. Conectando ao computador 3 pontos. Tá bom. Tá? Eu não sei se vocês já fizeram alguma prova dessa forma. E a Ava É. vai ficar fiscalizando todo mundo. Não, eu não Há sei. muito tempo atrás, eu não sei se ainda existe essa função na AVA, a gente fez uma prova onde a gente só conseguia ver uma questão por vez, e Uhum. depois que a gente respondia e enviava, a gente não conseguia mais retornar para ela. Tipo, ia tipo Um quiz, assim. Isso, exatamente. Não sei se ainda isso existe no AVA, mas Gente, faz muito Tive tempo bastante isso. dificuldade Não com lembro. nesse sistema aí. Foi isso bem aí ruim eu para mim. vou... Na verdade, eu já tô com a prova pronta, eu só tenho que pensar como Teve que eu vou... dispositivo desbloqueado. Semestre passado a Gabi fez e deixou aberto o tempo de aula e fechou às 10 horas e a gente enviou. Foi assim que foi a avaliação. Enfim. No dia, na data ali, como se fosse dentro da sala, né? Daí a gente acabou fazendo e enviando às 10 horas da noite ali. É uma ideia também. Enfim, vai dar para pesquisar, né, gente? Mas vamos lá, vamos voltar aqui à aula. Gente, então, vamos lá. Primeiro, aqui a legislação de trânsito, né, no Brasil. Eu vou passar algumas coisas bem básicas, né, pessoal? Como eu falei em algumas aulas anteriores, a gente, como psicólogo do trânsito, a gente precisa saber algumas legislações dentro do CTB, mas é enorme, né? Então não tem como a gente saber tudo, até porque essa eu diria que é uma função mais do policial do que exatamente do psicólogo, né? E hoje em dia a gente vê eles tudo mais automatizado tecnologicamente, com tablet, né? Então, eles também têm esse recurso, né? Porque não tem como ter o CTB na cabeça, ainda mais que a todo momento tem alteração. Então, de uma maneira bem geral aí, são normas legais, né, que disciplinam e orientam todas as atividades que envolvem o trânsito, né, tanto nas vias abertas como na circularização, uniformizando os conhecimentos e os componentes todos do trânsito. Aqui. Relembrando lá a nossa aula
da semana passada, né? Aqui só resumindo o breve histórico, né? Em 41 a gente teve o primeiro Código de Trânsito, aí ele teve uma duração de 8 meses, aí teve um segundo, no ano de 41 mesmo. Depois a gente teve o segundo Código Nacional de Trânsito, onde nele teve, depois de 20 anos de vigência, né, do primeiro, onde nele teve foi composta por 131 artigos, então já bem mais amplo. Depois outro marco histórico aí no trânsito é a Convenção de Viena, que é mais os países aqui do Mercosul, né, onde eles fizeram um acordo viário com a finalidade de ter a maior segurança, né, nas rodovias. Então, foi adotado algumas regras que é o PID, né, onde a gente pode dirigir nesses países e eles também podem dirigir aqui. Depois a gente teve hoje, que é o nosso código de 97, que é a Lei 9.503, e esse texto, como eu falei para vocês, já foi muitas vezes atualizado, mas para a gente, uma das leis que é mais importante é essa lei, a 13.281, que é de 2016, e nela modificou alguns artigos que eu vou trabalhar aquilo que é importante para a gente, tá? Primeiro, a criação de infração específica para motorista que estaciona em vaga destinada a pessoas com deficiências ou idosos sem credencial. Manusear o celular enquanto se dirige, né? Antigamente não era infração gravíssima, hoje é. Tem gente entrando aqui pedindo para eu admitir. Novos prazos para suspensão, e isso é o artigo 261, isso influencia no nosso trabalho, né, da psicologia. Quando tem suspensão, esses candidatos aparecem lá. A possibilidade do motorista profissional optar pelo recurso de reciclagem, quando ele fizer 14 pontos, né? O motorista profissional é diferente da gente, a gente é 20 pontos, e o motorista profissional são 14. Então, até com a nova PL, eles estão pensando em aumentar para 40, né? Mas é uma coisa que tem sido bastante questionada, né? Aqui, ainda da mesma lei, caracteriza a recusa em submeter o teste do bafômetro como infração específica com as mesmas penalidades, né? Que antigamente a pessoa ela poderia se recusar, então foi a partir dessa lei que mudou, né? A penalidade passou de 5 para 10 vezes o valor da multa e a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. A medida administrativa é o recolhimento do documento de habitação e retenção do veículo, né? Também como uma multa gravíssima. Aqui estabelece quais são as possíveis penas restritivas de direito em caso de condenação por crime de trânsito. Para os crimes relacionados aos artigos 302 a 312 do Código, nas situações em que o juiz aplicar a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, este deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou de entidades públicas, em uma das seguintes atividades: trabalho nos finais de semana, trabalhos em atividades de pronto-socorro. Eu acho que teve um de vocês que colocou isso em até alguma das resenhas críticas, né? Que deveria trabalhar em locais com pessoas acidentadas, né? Então, a gente tem isso na lei. Trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de acidentados e outras atividades relacionadas ao resgate, né? Atendimento e recuperação das vítimas. E aqui, gente, uma das coisas que mudou, né, foi o aumento, né? A infração leve, que antes era de R$ 53 o custo, agora é de 88, então teve um aumento aí de 66%.
A infração média teve um aumento de 52%, hoje é R$ 130. A infração grave também de 52%, hoje é R$ 195. E infração gravíssima teve um aumento de 53%. Isso tudo nessa mesma lei de 2016, né, que eu falei para vocês. E aí, lembrando sempre que as multas gravíssimas, elas podem ser multiplicadas, né? O que pode chegar ao valor da multa até R$ 17 mil, tá? Pessoal, do código, eu trouxe esses dados porque eu vejo que é mais uma questão, assim, de polícia mesmo, né? E não tanto do nosso trabalho. Então, eu me ative mais à legislação dentro da psicologia do trânsito, tá? Aqui, os órgãos normativos, que é importante a gente entender a estrutura, né? Compete estabelecer as normas regulamentares referente ao conselho correspondente e os órgãos executivos a cumprir, né? E fazer a execução das normas. Aqui, pessoal, o que a gente tem dos normativos, né? A gente tem o CONTRAN, né? Aí mais tarde agora a gente vai trabalhar a resolução 425 do CONTRAN, que estabelece algumas diretrizes para o nosso trabalho. A gente tem o CETRAN, que é o Conselho Estadual do Trânsito, e a gente tem o CONTRADIF, que é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, onde eles normatizam as regras. De Conselho Executivo, a gente tem o DETRAN, que é o Departamento Estadual de Trânsito, o CIRETRAN. Aqui em Imbituba, a gente tem a circunscrição, a gente não tem DETRAN aqui, né? A nossa unidade é Laguna, então a gente trabalha por Laguna, mas a gente responde por eles, né? O DER, que é o Departamento Estadual de Estradas e Rodagens, e o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, né? Que executam. Ainda a gente tem a JARI, que é a Junta Administrativa de Recursos e Infrações. Então, quando as pessoas querem rever a questão da infração, é para a JARI que deve protocolar. A PRF, né, que é a Polícia Rodoviária Federal, PRE, Polícia Rodoviária Estadual, e a PM, que é a Polícia Militar. Certo? Uma Qual das... deles tem mais poder? Oi? Qual deles tem mais poder? Em termos de legislação, de carteira, de... A legislação é só uma, né, do trânsito, todos eles podem autuar. O CTB é só um, né, a Polícia Militar, a Polícia Federal, a Polícia Estadual, eles têm o mesmo poder para isso, né, eu acho que Mas cada a um gente... deles só pode atender, só pode atuar, Sim, só pode ir dentro da sua jurisprudência, né? isso, sim. Até Porque mesmo, a Polícia Rodoviária Federal não pode atuar onde a Polícia Estadual trabalha, sim, né? sim, até mesmo, né? Com certeza aí no município de vocês devem ter rodovia. Eu não sei, pelo menos aqui em Bituba a gente tem avenidas aqui que são estaduais, né? Então a polícia militar não pode nem autuar uma infração ali. Mas Não, não, a gente é não só pode. estadual. Mas o que eu quero te dizer é que eu não vejo assim um poder maior de um ou de outro, né? Porque o CTB é só um, né? Eu acho que essa questão, quando tu me pergunta quem é o maior, muitas vezes a sociedade avalia isso talvez até pelo valor salarial, né? E não justamente pela questão do trabalho em si, mas todos têm o mesmo poder perante a legislação. Até a gente mesmo, né? Porque eu digo, tem uma parte lá do Código Nacional de Trânsito que diz que a gente, enquanto cidadão, por exemplo, tem acontecido muitos acidentes na rua tal. A gente pode encaminhar um ofício para o nosso departamento de trânsito da cidade
e pedir, né, para melhorias, para uma sinalização mais eficaz, né? Então, acho que o poder, assim, pode ser nosso também, né, na questão de melhorias enquanto sociedade, né? E aqui, pessoal, uma das outras coisas é a educação, né? Que a gente até falou um pouco na semana passada, e eu vou retornar aqui, né? O Código de Trânsito, ele reserva um capítulo inteiro, né, para educação, dizendo que é um direito de todos e constitui dever prioritário para que os componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Por isso, é obrigatório que em cada órgão e entidade do Sistema Nacional de Trânsito haja uma coordenação educacional. E aí eu botei aqui o site do Detran, caso vocês queiram entrar, onde existe aí uma coordenação educacional dentro do nosso estado. Tá? Entre as principais maneiras que o CTB prevê de colocar a educação no trânsito, em prática, né? Essas ações na pré-escola, no primeiro, no segundo, terceiro grau, e as ações são a adoção em todos os níveis de ensino, de currículo interdisciplinar do conteúdo programático para a segurança do trânsito, a adoção de conteúdos relativos à educação para o trânsito nas escolas, a criação de corpos técnicos interprofissionais para levantamento e análise dos dados estatísticos relativos ao trânsito, e a elaboração de planos de redução de acidentes de trânsito junto aos núcleos interdisciplinares, né, universitários de trânsito. Isso o CTB coloca, né, mas em prática a gente não vê muito, né. Aqui é a campanha que eu postei para vocês na aula passada, não sei se vocês viram, que é a resolução em 6 de fevereiro do ano de 2018, que ele estabelece todo um cronograma anual de campanhas educativas no trânsito, como forma de divulgação das mensagens. Eu até vou ler uma aqui para vocês, eu acredito que vocês vão lembrar de algumas. A primeira, não sei se vocês lembram, que passava aí na TV, eles falavam, nós somos o trânsito. Aí tem todo o cronograma aí certinho, pessoal, né? Eu acho que a mais evidente é sempre a do maio, né? O Maio Amarelo, porque em maio foi onde foi realizado a década de ação do trânsito, né? De 10 anos, que termina agora nesse ano de 2020. Então, é a maior campanha que a gente tem relacionado ao trânsito. E o Maio Amarelo é justamente por muitas placas de sinalização serem amarelas, né? Por isso que foi escolhido o mês de maio para isso. Aqui, as campanhas, né? Que eu disse que talvez vocês iriam lembrar. No trânsito, a vida vem em primeiro lugar, seja gentil, seja o trânsito seguro. Trânsito seguro, eu faço a diferença. Respeito no trânsito, uma via de mão dupla. Vocês lembram dessas campanhas? Conseguem? A única que eu lembro é aquela que tem pedestres, são como os bonistas, uma coisa assim no final, que passava muito na televisão. Tipo, cada intervalo era a mesma propaganda, assim, a mesma questão. É a única que eu lembro. Essa primeira, no trânsito, a vida vem primeiro, aparece muito na rádio, eu ouço bastante, que vem, tipo, a propaganda de revenda e coisa assim, daí no final eles falam, no trânsito a vida vem primeiro. Isso. Às vezes na TV passa também. E, na verdade, gente, eu não sei qual é o número da lei, porque é muita lei. Mas teve um ano aí que saiu uma lei que as empresas automobilísticas, necessariamente, quando fizessem um comercial, elas precisariam fazer uma educação no trânsito de segurança, que eu acho bacana, né? Porque antigamente tinha o carro veloz e tal, né? E aí pensar não tinha ideia, né? Assim,
Hoje a gente ainda vê, né, essa questão da velocidade, mas no fim, obrigatoriamente, é necessário colocar alguns segundos de educação no trânsito. E aí isso também é uma coisa que eu fico pensando, assim, né, em discutir com vocês, né? Eu disse que é lei que vocês iam lembrar e realmente vocês lembraram. Mas fico eu, assim, querendo discutir. Vocês acham que essas propagandas chamam mais atenção ou as propagandas de tragédia chamam mais atenção? O que vocês pensam? Eu acho que é as de tragédia, né? Que é mais impactante sempre. Não sei. Juliana, eu vendo aquele teu documentário que tu passou pra gente assistir. Quem tá falando? Não sei, eu acho que tava falando duas pessoas ao mesmo tempo. As pessoas acabam dando mais atenção para essas notícias, assim, né? Ô, Juliana. Oi. Eu até estava pensando aqui que eu coloquei na minha segunda resenha, mais ou menos uma coisa parecida desse jeito. Porque me diga qual é o carro que tu tem, que eu vou dizer que se eu sou potente, eu sou imponente. Né? E outra coisa que eu também coloquei nessa resenha foi a questão do seguinte: o camarada cometeu as infrações, já atingiu os 20 pontos, aí vou lá para renovar minha carteira. Antes de tu renovar a tua carteira, tu vai passar por uma aula. Sim, tem uma reciclagem hoje. Sim, uma reeducação, né? Não é uma reciclagem, uma reeducação do trânsito, né? Para quê? Porque a gente sabe que existem pessoas que têm mais de 20 pontos, como aquele documentário falou, tem carros que têm mais de 120 mil pontos que ninguém toma nenhuma providência. A gente sabe que tem pessoas que têm mais de 20 pontos e essas pessoas continuam ignorando o trânsito, a mesma coisa. Só que deveria doer não só no bolso. Eu acho que no bolso eles não dão importância, porque no bolso eles vão lá e recortam 1.000, 2.000 reais e pronto, deu, já fizeram a parte deles. Eu acharia que deveria, como eu coloquei na minha resenha, fazer palestras educativas. O cara vai lá e dá a cara para bater. Eu estou aqui porque eu cometi 20 pontos. Eu fui isso, eu fiz isso, eu achava que eu era o dono da estrada, eu achava que não existia semáforo, e por aí vai. Como existe muita gente. Sim. Eu tiro por mim. Quando comecei a estudar no Unibab, para ter uma ideia, em cima da faixa de pedestre, eu fui atropelado 5 vezes. Atropelado, entre aspas, né? A pessoa parava, simplesmente tocava o carro para frente. Eles acham que eles, por ter carro, eles são prioridades. As pessoas que estão a pé têm que esperar. Mas é uma coisa de cada vez. Como dizia um amigo meu, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, para isso, a gente tem que pensar bastante, a gente tem que refletir bastante. Essas palavras aí, eu me lembro que há muito tempo atrás também tinha uma, não sei se aí tá, aquela que diz assim, mais vale perder 1 segundo do que perder a vida no segundo. Tem alguma coisa assim, eu me lembro muito dessa frase. Essa frase era uma vez... É impactante, né? Isso, eu me lembro que nós estávamos indo para um lugar apitar jogo, nós estávamos atrasados, e eu comentei, o cara disse, vou botar 120 no carro. Aí eu peguei e falei para ele, olha, mas vale perder 5 minutos do que nós 5 aqui dar cabeça num pote e morrer todo mundo. Então, são coisas que tem que impactar. Essas questões mais socioeducativas, né, que tu diz, né, Maurício, a gente vê com os menores de 18 anos, né, a gente não vê com os maiores, que deveria ser o contrário, né? Tá, aí eu te pergunto agora, por quê? Com os 18 e os maiores não? Porque é a forma que a gente tem que, como cobrar, né, dos menores, legalmente falando, né? E dos maiores que deveria ser assim, porque eles que são as pessoas que têm o direito, vamos dizer, de dirigir, né? Segundo a nossa legislação, por ser maior de 18 anos, o que valida é mais a questão financeira, né? E não educativa. Isso acontece, eu vejo, só
Quando é algo muito grande, quando tem uma comoção assim da sociedade, aí pode ser que aconteça, mas do contrário não. É bem como tu estás falando, acontece só a questão de tirar 1.000, 2.000 do valor do bolso e vai lá e paga e é assim que fica, né? Infelizmente. Professora, não sei se tu vai falar, mas como que é a reciclagem ali? Não sei se tu vai trazer daqui a pouco, mas para mim. Não vou trazer, mas hoje em dia o que eu vejo muito acontecendo tem cursos online, né? Então as pessoas fazem, eu não lembro quantas horas são, mas é até bastante horas, assim, e aí eles têm que fazer provas, né? Sobre as aulas, assim, tem algumas provas, não é só uma prova. É como se fizesse uma aula e tu vai lá e responde algumas questões, faz uma prova, faz uma aula e responde algumas questões. E quando tem a suspensão, aí eles têm que passar, além disso, passar pelo processo também da avaliação psicológica, né? Toda essa parte novamente. O que é legal, assim, dentro da nossa área, né, é que eles chegam lá para a gente como reabilitação, né, porque a gente tem candidato de primeira habilitação, renovação, e eles chegam como reabilitação. Então, a gente sabe que eles estão se reabilitando, e esse candidato eu sempre faço uma boa entrevista assim com ele, sabe? E esse candidato de reabilitação, normalmente eu não libero o prazo, eu sempre retenho ele. Essa é a minha conduta, né? É, eu poderia liberar ele para sempre, né? Quando já aconteceu, assim, de um menino de 20 e poucos anos, aí chegou lá, porque a gente não sabe, né? A gente acredita na fala dele. Ah, o que aconteceu? Aí ele me disse, eu tinha realmente ingerido bebida alcoólica, a polícia me pegou, reteu o meu carro. E aí eu mantenho, sabe? Eu libero normalmente por 2 anos, e aí vou fazendo esse acompanhamento, até mais por uma questão de consciência, de acompanhamento mesmo desse candidato, né? Mas uma coisa que eu vejo, assim, deveria ser tudo mais informatizado, né? Porque a gente não, é um dado que a gente não tem, infelizmente. Eu acho que eu vejo, né? Que dentro da nossa questão ali quando a gente cadastra o nosso candidato no sistema do Renasce e até mesmo integração com os outros estados, né? Porque aqui em Santa Catarina a gente tem muito candidato de Rio Grande do Sul. Aí vamos supor que ele tenha sido lá apto com restrição. Eu não sei o que aconteceu com aquele candidato lá. É numa entrevista que eu tenho que tentar descobrir com ele. Ele pode me falar qualquer coisa, ele pode me mentir, né? Então, se a gente tivesse essa questão integralizada, né? Mas isso eu vejo muito difícil, porque nem a polícia é assim ainda, né? Muitos dados da polícia ainda não são assim, então isso acho que é bem, bem difícil. Porque podia pelo menos vir, normalmente acidente e tal, podia vir um boletim de ocorrência para ter noção do que aconteceu, né? Uhum, dá pra gente puxar no nosso sistema, sabe? Se eu quiser, assim, dentro a gente tem o sistema do Detrannet, né? A gente consegue puxar. Quando sempre é candidato de reabilitação, eu peço para minha secretária ver o que aconteceu, assim, qual é o tipo de infração, para eu ter uma ideia e conversar com esse candidato. Isso eu sempre faço quando é um candidato assim. Tinha alguém que antes queria falar alguma coisa, não sei se falou. Eu posso falar? Pode? Não, é que faz uns 10 dias eu vi uma reportagem na televisão de um cara que tinha um Porsche e ele atropelou uma senhora em cima da faixa pedestre. Uhum. A senhora tinha 60 e poucos anos e, pelo relato do apresentador, o cara desceu do carro
não para atender a vítima, mas sim para ver se não tinha amassado nada no carro, né? Uhum. Aí a polícia pegou o cara, foi até na casa do cara, foi atrás lá, pegou o cara. Tudo Uhum. bem, pagou uma fiança lá de 30 mil, parece, que o cara tinha dinheiro. Quem tem um porte tem dinheiro. Sim. 30, É 30 mil. porque a, Vai a, correr. a multa é aplicada. Quem decide o valor da multa, vamos dizer assim, eles dizem que é o delegado, né? Quando eles fazem ali o boletim de ocorrência, o policial normalmente pergunta o teu salário. E aí é em cima do teu salário que eles aplicam a multa. Funciona assim. Aí se não tem um Ou se eu salário, não. disser que eu sou desempregada, então eu não recebo multa daí? Pois é, não tem salário, não Tem um valor mínimo, Andar de carro, então, se não tem salário de né? carro. Mas é assim, gente. É o delegado que determina. vai. E tem outros esquemas, Maurício. Gente, e aí, né, depois das questões de educação, eu trouxe isso daqui, né, o trânsito, né, um processo humano e urbano. É inevitável, é necessário, a gente sabe que é competitivo, é complexo, é exigente, e tem a parte econômica, né? É um sinalizador social e comportamental, e aí eu botei que apesar de todos os esforços, eu botei fracassou, naufragou. E aí ali eu botei uma imagem de um navio naufragado, o Maurício. Eu botei mata-se mais no trânsito, por exemplo, entre jovens de 15 e 29 anos, né? E aí eu botei 15 para a gente. Tem gente até menor, né, gente, que dirige. Mas morrem mais do que em homicídio, suicídio, HIV e AIDS, infecções, afogamentos, cardiopatia e doenças infecciosas. O que é acidente de trânsito e quais as implicações dele? Acidente é um evento independente do desejo do homem, causado por uma força externa, alheia, que atua subitamente de forma inesperada e deixa ferimentos tanto no corpo como na mente. Alternativamente, pode-se considerar um acidente um evento não intencional, que produz ferimentos ou danos. Acidente de trânsito é todo acidente com um veículo ocorrido na via pública. E é aí que eu botei. A anatomia de um acidente, assim, é entendida como a identificação dos componentes básicos, que compreende. Alguém pode ler, pessoal, para mim? Opa, a gente caiu aqui. Oi? As opções ali. Isso. As pessoas envolvidas na anatomia dos acidentes, feridos, mortos e pessoas sem ferimento algum, incluindo-se pedestres e transeuntes, não sei nem o que é essa palavra, É a mesma que coisa que venham a pedestre. participar do acidente. Ah, tá. Os veículos envolvidos, parcial ou totalmente destruídos, com pequenos problemas ou ainda sem dano algum, a via e o ambiente, mobiliário, bens e propriedades públicas e privadas, além da via e seus equipamentos complementares, bem como as condições climáticas, iluminação, vegetação e tudo mais que compõe o ambiente. O aparato institucional e os aspectos socioambientais, legislação, fiscalização e gestão da circulação de bens e pessoas e administração da via e de seu entorno, bem como as regras, entre aspas, gente, meu óculos está horrível, não escritas e não oficiais, aceitas pela maioria dos usuários que venham a fazer parte de cultura regional e que possam influenciar nos acidentes. Então, olha só quantas coisas estão envolvidas num acidente de trânsito, né? Essa é toda a anatomia, tá? E aí, continuando aqui, o que o Carlos trouxe, gente, os custos, né, que isso causa dessa anatomia, né? O custo de atendimento pré-hospitalar, o custo do atendimento hospitalar,
né? O pré-hospitalar, as ambulâncias, os bombeiros, os veículos, né? O custo de atendimento hospitalar seria a soma de todos os atendimentos, médico, do paciente não internado, do paciente internado em UTI. O custo pós-hospitalar, a soma dos custos de reabilitação, quando tem sequela tanto temporária como definitiva, a questão das medicações, fisioterapia, né? Enfim, toda a parte de reabilitação mesmo. E o custo da perda de produção, né, pessoal, se a gente for pensar a questão da população economicamente ativa, né, como no documentário, a gente vê ali as questões dos motociclistas, né, dos motoboys na cidade de São Paulo, eles realmente são vítimas bem contumazes, assim, do trânsito. Tem o custo da remoção, né, do translado, quando tem a questão da morte, né, para o ML. Tem o gasto previdenciário, né, que aí, se a gente for pensar em gasto previdenciário, a gente tem a questão da empresa, né, a gente tem a questão da previdência social e a gente pode pensar também no DPVAT, né, inclusive a gente vê que tem vários golpes, né, do seguro DPVAT. Então, tem todas essas questões, né? Quando eu falo sobre o DPVAT, eu tenho uma bis, e no primeiro mês de bis eu caí na frente do meu trabalho, assim, tipo, fui embarcar, escorreguei, caí. Eu não me machuquei nada, mas como eu tava no trabalho, a minha chefe insistiu de a gente ir e tal, até para não ter nenhum problema trabalhista. Chegando no hospital, só tinha um arranhão assim de leve no joelho. Fui fazer um curativo e daí o médico veio perguntar se eu queria acionar o seguro DPVAT, que daí ele teria uma parte, ele daria uma parte para mim, faria um acordo, blá, 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 blá. Queria até chamar minha gerente para conversar com ela, até para acertar essas questões, assim, foi bem desagradável. Mas existe mesmo. E quando é um dano menor, assim, nem é tanto, né? Mas para eles, como eles já estão dentro, já é regra, né? É muito fácil, né? Eles já sabem como fazer, né? Então, realmente, a gente sabe que existe esse mercado, né? E hoje em dia existe até portinhas, né? Assim, seguro DPVAT. Aqui em Bituba tem um lugar assim. O custo, aí a gente pensa, né, nas pessoas e depois nos veículos, né? O custo de recuperação dos veículos, né? O custo de perda de carga, muitas vezes, quando tem a questão dos transportes, né? A gente vê quantos caminhões aí, às vezes, tombado aí nas pistas. O custo da remoção desses veículos do pátio e das diárias do armazenamento, né? Porque quando a gente vê um pátio, às vezes, cheio ali de carro, ainda tem esse custo da diária de lá. O custo de reposição, né, da despesa incorrida pela substituição do veículo, no período que ele ficou sem as condições de uso. Custos institucionais. Tem, muitas vezes, os custos dos processos judiciais, né, de toda a estrutura, dos atendimentos referente à questão de acidente de trânsito, né, o custo do atendimento policial, né, resgata para fazer boletim de ocorrência, custo de deslocamento para o hospital, para a delegacia, né, então, às vezes a gente acha que é um simples de acidente de trânsito, mas a gente não consegue ver como engloba toda uma estrutura e o gasto, né, o custo disso tudo. O custo associado à via e ao ambiente do local, né, o custo da propriedade pública, né, de danos mesmo, né, a poste, a estrada, né, nunca fica a mesma coisa, né. A propriedade privada também, né, muitas vezes as propriedades particulares, em função do acidente de trânsito,
E aí aqui, pensando mais na área da psicologia, eu pensei na questão do TEPT, né, do estresse pós-traumático. Uma das coisas que acontece bastante aqui na cidade comigo, acho que por eu trabalhar, obviamente, no trânsito, bastante gente vem me procurar TEPT pela questão de acidente de trânsito, né? E aí a gente vê que essa grande comorbidade, assim, né, desenvolve um quadro sempre de depressão e de ansiedade, né? Então a gente tem que pensar nesse custo, né? Não só físico, mas mental também. Professora, Oi. eu sofri um acidente, acho que há uns 2 anos atrás, e eu fiquei, acho que uns 15 dias internada, e o meu custo total foi de 38 mil. 38 Meu mil. Deus. E daí foi pelo DPVAT, tudo. E daí uma das coisas que eu questionei com, tipo, o DPVAT ali era a questão psicológica, sabe? De atendimento, porque tem todo o atendimento, né? Hospitalar, medicamentoso, cirúrgico. E nunca foi tocado no assunto psicológico, né? E daí eu questionei. E daí o que eles me passaram foi que realmente eles não divulgam, mas se a pessoa sentir necessidade, ela pode procurar. E daí o psicólogo, no caso, não sei se acontece contigo, dá eu acho que um laudo, um documento falando que o tratamento é por conta do acidente que a pessoa está buscando por conta daquele evento, sabe? Por conta do TEPT ali. E daí o seguro DPVAT acaba cobrindo também os atendimentos psicológicos, mas é algo assim que só se tu for atrás e perguntar que o paciente vai saber que existe, senão... Eu sei que existe isso. Comigo nunca aconteceu, mas eu sei que realmente, assim, o que acontece aqui comigo na cidade, tem as pessoas hoje em dia têm bastante plano de saúde, né, gente? E eu acho, pelo menos aqui em Bituba, graças a Deus, os psicólogos não atendem muito por plano de saúde. E aí, quando não tem o profissional na cidade que não atenda, o plano é obrigado a pagar, né? Porque ele tem que ter o profissional na cidade. E aí, a gente, enquanto profissional, a gente precisa fazer um relatório do planejamento, né, do tratamento. Então, eu acredito que deva ser da mesma forma. Eu nunca fiz para o DPVAT, mas precisa ter uma explicação, né? Ah, vou fazer um tratamento de 6 meses, por tal e tal motivo. Aí, todo mês eu mando um relatório para dizer como que a pessoa tá, enfim. Esse trabalho eu faço, assim, para alguns pacientes. Então, eu acredito que deva ser mais ou menos a mesma coisa, mas chegou a fazer, Simone? Não, por fim, não cheguei a buscar, assim, pelo DPVAT, não busquei. Mas foi uma possibilidade que ele me apresentou. Mas é algo bem que eu nunca tinha ouvido falar, assim. Por isso que eu fui questionar. Sim. Porque é bem essa coisa. Eu observava bastante, porque na época eu também trabalhava no raio-x, então eu acompanhava muito acidente de trânsito. E eu observava muita gente que chegava e daí saía com o TEPT e o assunto nunca tinha vindo, assim, de atendimento psicológico. Sempre urgência, emergência, internação, cirúrgico. Ponto. Eu acho que vai muito do psicólogo também, né? Porque sempre quando às vezes o paciente vem me questionar, tu atende por plano? Eu só atendo particular, né? E aí eles, não, então eu não vou fazer. E aí eu sempre eu dou essa opção para eles, né? Entre em contato com o teu plano e tal. Mas eu vejo que alguns profissionais nem isso fazem, porque demanda um tempo também, né, pessoal? Tem que sentar, tem que. Então tem essas questões assim. Muitas vezes o profissional também acaba não ajudando nesse sentido. Bem, aqui, pessoal, aí eu peguei uns dados, eu botei o site aí para vocês, da DIV, né? A DIV é a Diretoria de Vigilância e Epidemiologia, e ela diz que 1,5 mil morreram no estado de Santa Catarina após o acidente de trânsito no ano de 2017. Essa é a mais nova estatística que a gente tem, tá? Por isso que eu trouxe esses dados para vocês.
Aqui eu botei um vídeo, mas eu não vou passar, e depois, se vocês quiserem ver. Oi. E aí, gente, sobre legislação do trânsito, eu trouxe essas questões básicas, assim, tá? Eu acho que o mais importante aí é a educação, que dá para a gente pensar dentro da área da psicologia também. E agora, referente à legislação da avaliação psicológica para a obtenção de CNH, eu fiz alguns questionamentos. Eu fiquei pensando, né? No mundo em constantemente transformação, tá meio errado ali, né? Constantemente, tem duas mentes. Transformação, o que a ciência psicológica tem a contribuir? No mundo automobilizado, numa sociedade que carrega e é sobrecarregada por veículos automotores, trânsito como sinônimo de veículo, participar do processo é ser condutor. Que conhecimento e processos podemos emprestar a esse fenômeno? E aí, o que a sociedade espera da avaliação psicológica? E aí eu queria jogar essa pergunta para vocês. O que vocês acham que a sociedade espera da avaliação psicológica? Que passe, que não pague muito e que nunca precise fazer de novo. É interessante isso, né, Carlos? Eu vou te dizer que, assim, a grande maioria é isso. Mas eu ouço muitas pessoas dizendo o contrário também. Lá no CAC, né? No meu CAC, a gente tem folhetos, assim, explicando o que é a avaliação psicológica do trânsito, quais são os objetivos, enfim. E tem bastante gente que lê e eu tenho cartazes da importância educativos, assim, da questão da importância da cadeirinha, e tem gente que para e lê, eu não sabia que era assim, meu filho já tá, agora já tem que ir pro assento, sabe? Então, acho que essas coisas fazem a diferença, assim, a informação, né? E também naquele momento do paciente, né? E eu já vi muitos motoristas profissionais dizerem que a avaliação é importante, e aí muitos deles vêm com uma crítica assim, falando do exame toxicológico, que muitos param de usar 3 meses e que por isso deveria ser avaliado até de maneira mais recorrente, sabe? Então, tem esse outro lado também que muitas vezes não chega, né, pra gente, mas lá chega algumas coisas assim. Mas a grande maioria é isso mesmo que estás me falando, né? Que passe, que não seja muito caro, e é assim que acontece. Eu vou lá e vou fazer só uns testezinhos. Aí quando eles chegam lá e muitos percebem que é uma avaliação, eles dizem, meu Deus, eu não sabia que eu ia ficar aqui uma manhã toda. Essa é a fala de muitos. Juliana, quando tu fala em sociedade, tu se refere a quem? Não entendi quando tu fala em... Quando tu fala em sociedade, tu te refere a quem? Sociedade, a todos nós. Sim, a todos nós. Mas aquela pessoa que nunca tirou uma carteira de motorista ou nunca fez algo parecido, ela não tem, como é que se diz, conhecimento dessa avaliação psicológica, né? Muitos não, outros sim. Pois é, então, no meu ver, assim, a sociedade, enfim, se for perguntar para 10 pessoas, 5 que têm carro, 5 que não têm carro, e perguntar para eles o que eles acham da avaliação, eles vão dizer que nem sabem que existe. Aonde eu acho errado? Por quê? Não só o motorista deveria saber de tudo isso, mas os próprios passageiros também deveriam saber disso.
Porque nem sempre a gente pega, a gente tem condução própria. Às vezes a gente pega, eu, por exemplo, a partir dessa semana, eu vou começar toda sexta-feira, voltar e ir para o Nibab de táxi. Uhum. Né? Existem coisas que eu não sei, que é da legislação do trânsito, eu estou sabendo agora. Uhum. Sim. Como, por exemplo, o táxi. O táxi a gente sabe que é uma coisa que é cadastrado, eles têm o sindicato dele, tudo certinho. Se a Uhum. pessoa tem um acidente, a pessoa é amparada, tudo, parará, bururu, burará. Mas também existe o Uber que não é cadastrado, que é uma pessoa Uhum. que juntou um carro e, você é Uber. Uhum. E se eu sofrer um acidente com esse Uber? Quem é que vai me amparar? Ele? De que maneira? Ô, Ju, acho que daí eu acho que entra também questões políticas, né? Na verdade, entra questão de educação, onde é ensinado isso, onde não é. Porque, assim, quando a gente aprende a dirigir sobre as leis, sobre a lei de trânsito e tal, sobre a lei de trânsito, a gente aprende na autoescola, beleza? Só que ela está disponível para todo mundo, assim como a Constituição está disponível para todo mundo. Então, acho que vai de cada pessoa pegar o livro da Constituição e ler, assim como pegar as leis de trânsito e ler. Então, a educação sobre isso induz a isso, né? A educação do trânsito, principalmente nas escolas, induz a isso. Tanto os pedestres quanto os motoristas, porque ela inclui os dois, ela inclui todo mundo. E aí, quando eu digo assim, a questão lá, né, na nossa recepção, que eu tenho esses cartazes, esses panfletos, eu vejo mais como uma questão educativa mesmo, né? Como tu falou, na autoescola também aparece essa questão educativa. Todo mundo sabe que tem o CTB ali, né, na internet disponível no Google. Aí vai do interesse de cada um, né? Como a gente diz, existe o motorista e existe o pedestre. E essa questão, assim, dos aplicativos, né, Maurício, que tu estás falando, eu talvez não tenha muito conhecimento, mas eu acho que o Uber em si, né, não sei os outros, é um dos mais regulamentados, assim, né? Ele tem toda uma estrutura, né? E todos os... a gente sabe que fora do Uber ainda tem os outros que não tem nada e ainda fazem, né, viagens. Mas, assim, para ser Uber, hoje em dia, tem que exercer atividade remunerada na carteira. Então, obrigatoriamente, precisa passar por avaliação psicológica. Uma dúvida. A avaliação psicológica de quem exerce a função remunerada é diferente, tipo, de quem é só a condução normal ali, que não é remunerado? Perante a legislação, não, mas eu sou mais exigente. Por quê? Por exemplo, quando uma pessoa já tem a categoria A e B, né? Vamos dizer assim, e essa pessoa está mudando para uma categoria C ou D, eu acho que a atenção dela tem que ser ótima, né? Tem que ser melhor ainda. Então, quando é um candidato, assim, vamos dizer que tem um rendimento que a gente passaria, que é o 30%, eu sempre exijo um pouquinho mais, sabe? Dessa pessoa. E também tem toda uma questão assim, né, gente? Às vezes a gente também vê um candidato que a quantidade dele, vamos dizer, não tá dentro da média, mas a qualidade dele está perfeita, e esse candidato tem um ensino superior, é exigido mais dele, mas ele já é uma pessoa, sabe? A gente também tem que avaliar isso, né? Não adianta muitas vezes o candidato ir lá, como já aconteceu, ele atingiu a média, mas eu vou corrigir, tem não sei quantas omissões ou erro. Ele atingiu, mas eu vou reprovar esse candidato, né? Porque quantitativamente ele atingiu, mas aí eu vou liberar ele, cheio de omissão, cheio de... que a gente pode ver aspectos de impulsividade, né? Ele erra e circula, ele erra e circula, isso é impulsividade. Né? Então, tem todas essas questões também. E aí é que dá obrigação legal, pessoal. A gente tem a resolução 425, né, de 2012,
e a gente também tem a 01 de 2019. Só porque se a gente for falar da 0119, obrigatoriamente, a gente vai ter que falar da 07, tá? Então, primeiro eu vou começar com a resolução do CONTRAN, que é um dos conselhos normativos, né, que eu falei para vocês lá em cima. Que essa resolução dispõe sobre o exame de aptidão física e mental e também do credenciamento das entidades públicas e privadas. Aqui, na avaliação psicológica, vão ser aferidos por métodos e técnicas a tomada de informação, processamento de informação, tomada de decisão, comportamento, autoavaliação do comportamento e traços de personalidade. Na avaliação psicológica, serão utilizadas as seguintes técnicas: entrevistas diretas e individuais, aí a entrevista inicial é obrigatória, né? E a devolutiva, ela não tem caráter obrigatório, mas normalmente, eu sempre quando faço a minha devolução, pessoal, eu digo assim, que primeiro eu vou falar com os candidatos que eu tenho necessidade, mas que todos têm o direito de saber o resultado, mas obrigatoriamente eu vou falar com aquele candidato que eu preciso conversar sobre o que aconteceu, enfim, e quase todo mundo fica para saber o resultado, porque todo mundo quer saber, né, como que foi, todo mundo é um pouco curioso para isso. As dinâmicas de grupo, escutas e intervenções verbais, e sempre pensando que a gente deve, dentro da avaliação, ser o responsável e se reportar sempre às resoluções do conselho. A avaliação psicológica do candidato portador de deficiência física deverá ser realizada de acordo com suas condições físicas. Aí pensando até mais mesmo no exame, não só o psicológico, mas o do médico também, né? Dentro aí, na avaliação psicológica, o candidato será considerado pelo psicólogo, perito e examinador de trânsito apto, inapto, temporário e inapto, como eu já falei em diversas aulas para vocês, né? E sempre deve constar isso na planilha do RENASH, né? Esse prazo de inaptidão. E aí o DETRAN, gente, ele sempre pede que no mínimo um candidato, quando ele é inapto temporário, a gente dê no mínimo 7 dias, né, para esse candidato retornar. Tem algumas questões que às vezes eu dou um tempo maior, dou 15 dias. Essa semana passada eu dei para um senhor 1 mês, né? Até uma questão que a gente já debateu em uma aula, né? Esse senhor, ele tem bastante dificuldade de escrita. Então, já é a segunda vez que ele veio comigo. Na primeira vez ele foi mal em tudo, na segunda vez agora ele foi bem nos testes, mas o questionário dele ele ainda não consegue escrever. Mas eu vi que ele tem melhorado, né? Então na primeira eu dei um prazo de 1 mês para ele e agora eu dei mais um prazo de 1 mês, porque eu vejo que ele tem feito aulas, eu tenho estimulado dele. Ele ficou bem, engraçado, né? Que ele saiu de lá, apesar de não ter passado, mais feliz da vida, assim, né? Ele, muito obrigado e tal. Então, eu acho que é muito, muito de como a gente coloca o resultado para esse candidato, né? De a gente mostrar para ele, olha, o senhor foi assim na avaliação passada, teve resultado, evoluiu, né? A gente percebe que o candidato tem condições de realmente poder tirar a carteira, né? E aí esse senhor, ele está fazendo aulas particulares, assim, ele contratou uma pessoa lá e está ajudando ele. E se ele se dedicar um pouquinho mais, ele vai conseguir ser liberado, porque ele consegue ler, mas é tudo muito lento, né? E aí ele vai ficando nervoso e aí ele se atrapalha. Então, a gente também tem que ter esse rapport, assim, com cada candidato, né?
enfim. E aqui, quando apresentar distúrbios psicológicos que estejam temporariamente sob controle, o candidato será considerado apto, com diminuição do prazo de validade, né? Vamos supor, uma ansiedade um pouco mais elevada, e aí a gente dá um prazo para esse candidato. Hoje, uma das coisas que não é a minha função, né? Hoje eu tive um candidato que ele botou assim no questionário que ele tinha convulsão. Aí eu chamei ele para entrevista e tal, e aí perguntei para ele, tem epilepsia, né? E eles vão falando assim, né? Quanto tempo? E aí ele disse, não, já faz 1 ano que eu não tenho mais, porque eu fiz um tratamento prolongado durante 3 anos. E aí eu disse para ele, olha, vou te fazer uma orientação, se tu tiver crise novamente, de voltar a tomar medicação, porque quando já tem um prazo assim, a gente tem dentro da legislação que 1 ano e meio, a gente já poderia liberar. E aí eu sempre chamo o candidato e converso. Quando eu vejo que é uma pessoa que, vamos dizer, é resistente ao tratamento, eu dou um inapto temporário. Quando eu vejo que é uma pessoa comprometida, né, procuro tratamento realmente quando eu tô mal, e era o caso dessa pessoa, assim, dava para ver que se ele percebesse algum indício de crise novamente, ele ia procurar um neurologista e ia fazer esse tratamento, né? Então, a gente tem que ver isso, apesar de ser uma conduta médica, né, e não psicológica. O prazo é de 2 dias, né, para ser disponibilizado os resultados na planilha do Renate. A responsabilidade, claro, por cada trabalho é exclusivamente de cada perito. Oi. A avaliação psicológica é feita primeiro que a avaliação física? Tem alguma ordem? Sim, a psicológica é a primeira em todo o processo da habilitação. Tá, e se, por exemplo, assim, tu observou essa questão, por exemplo, da convulsão, e de fato a pessoa tem, não tá nem aí, enfim, não cuida disso. Uhum. E na avaliação física, ela também fala isso, porém é aprovada lá, mesmo que tu deixou alguma observação, alguma coisa do tipo. Tem como você, como a avaliadora da parte psicológica, conversar com esse médico, ver alguma questão disso? Existe essa troca? A gente troca com o médico, sim, porque a médica atende no mesmo local que a gente, né? E pela minha experiência, e vocês, como já tiraram carteira, também devem saber, a autoescola pega o questionário e diz assim: tu faz isso? Não, 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 não. Né? É a autoescola mesmo que preenche, né? Não é nem o candidato. Então, para o médico, ele não vai ter nada. E a gente faz justamente essa troca, Carlos, porque no nosso questionário, olha, eu não sei, a gente pega muita coisa, sabe, num questionário simples, assim, eles não deixam de dizer, porque eles tem uns que chegam e dizem assim pra gente, e aí às vezes eu falo assim, eu já cheguei a falar com vários assim, tá, mas tu não respondeu lá no questionário médico isso? Aí, porque eles já vêm, né, da autoescola com o questionário atrás. Aí eu olho assim, tu já fez cirurgia? E é muito comum a mulher fala assim, já tive filho. Aí quando eu tenho tempo, eu falo assim, tá, mas aqui no nosso, lá no do médico, não respondeu. Aí eu digo assim, sabia que prestar informação falsa, no nosso questionário tem lá, segundo a Constituição, prestar informação falsa pode ser punido. No nosso questionário tem isso, né? E aí eu digo assim, ela assim, não, mas eu não Aí eu falei, mas tá a tua assinatura aqui, no questionário médico, eu mostro para eles. Aí eles, não. Então a gente percebe que eles vão lá e assinam, eles nem sabem que estão assinando, sabe? Acontece isso. Até com agora, assim, como tem muito. A gente está na área tecnológica, né, pessoal? E muitas pessoas já não querem mais passar por autoescola e pagar uma taxa. Ainda aqui em Bituba acontece bastante,
porque o candidato tem que ir até Laguna, pegar o documento. Mas eu tenho certeza que se existisse um Detran aqui, se não fosse uma Ciretran, muitas pessoas iam fazer online. E aí o online, o que acontece com o questionário médico? É a nossa secretária que dá o questionário para o candidato. Eles não vêm da autoescola. Então, a gente sempre dá porque a médica não vai esperar, né, o candidato responder isso na sala dele. Aí a minha secretária dá uma planilha assim, e ele responde ali na recepção. Mas aí o candidato online sempre tem mais veracidade, assim, sabe, da resposta, a gente percebe isso. E quando vem da autoescola é tudo não. Então, mas eu acho que é uma prática que vai mudar, assim, porque muitas pessoas vão vir a fazer online. Mas pelo que eu me lembro, não sei se já modificou assim, quando eu tirei a carteira, se não passasse no teste psicológico, não seguia as próximas etapas, né? Não. O Carlos falou, daí o médico faz, mas é porque não segue, né? Não vai chegar no médico se não passou na avaliação psicológica. Se não passa no psicológico, não pode fazer o médico. A única coisa que pode fazer é a foto, tirar a foto. Tanto que sempre quando eu termino o processo da avaliação psicológica, eu aviso os candidatos assim, pessoal, agora eu vou corrigir o resultado de vocês, eu peço que vocês esperem ali na frente um pouquinho e tal. E aí, enquanto isso, a médica tá lá atendendo as outras pessoas que estão chegando, né? E aí eles ficam tudo agoniados, assim, querendo já adiantar e fazer o médico, né? Aí, antes de eles saírem da sala, eu já falo para eles, olha, pessoal, a avaliação psicológica tem caráter eliminatório, quem não for liberado aqui não pode fazer o exame médico e tal, explico tudo certinho para ele. Mesmo assim, tem um e outro que às vezes vai lá, chega na secretária e pergunta, dá uma senha para mim? Normal. Ou os mais astutos abrem a minha porta e perguntam, eu não posso fazer o médico? Não. Aí eu falo para ele. Assim, enfim. Tá, pessoal? Os documentos sempre devem ser arquivados conforme o Conselho Federal, né, de Psicologia, que é por 5 anos. Depois disso, a gente tem que queimar, né, os documentos. Aqui eu botei sobre a instauração de junta médica e psicológica, e do recurso que é sempre dirigido ao CETRAN ou contra a DIF, né? Quando o candidato ele tem o prazo, na verdade, né, de requerer até em 30 dias, contado do resultado dele de inapto, ele pode requerer uma instauração de tanto da junta psicológica como da médica, né, para o órgão dele executivo, que no caso é normalmente o Detran ou o Distrito Federal, para reavaliar o resultado dele. Sempre tem essa questão, né, não falando do trânsito, mas falando de uma outra área. Essa semana eu fui convidada para fazer uma avaliação psicológica de uma empresa ali do Porto, né? E, na verdade, esse candidato, ele recebeu um inapto para... ele tem uma função no Porto e ele queria passar para uma outra função, uma outra ocupação, que era para desempenhar a função de guindaste, assim, né? Ele sobe para uma escada caracol e lá em cima ele fica com guindaste, aí ele fica 6 horas ali fazendo aquele mesmo movimento. E embaixo de onde ele bota a soja, enfim, o produto granel, lá ficam 15 homens, né? Então, se ele soltar aquela pá ali errada, ele pode matar 15 pessoas na hora. E aí, a psicóloga da empresa deu um inapto para ele. Aí, o que ele fez? Ele foi uma outra psicóloga aqui da cidade e conseguiu um laudo de apto. E apresentou para a empresa. E aí, a empresa disse, vamos fazer uma reavaliação. E aí, me chamaram.
Enfim, fiz a avaliação dessa pessoa, também concluí como inapto, né? Por várias questões, assim, estabilidade. Eu acho que ele deve ser usuário de cocaína, apesar de não ter me dito, assim, mas questões de ansiedade, dispersão, assim, muito. E aí, eu digo, essas questões, assim, por ser cidade pequena, é bem ruim, né? Só uma experiência pessoal, mas foi ainda, eu fiz a avaliação dele no dia 26, aí dia 27 foi o dia do psicólogo, né? Aí, por coincidência, eu tenho uma paciente lá que é de Buenos Aires, ela me mandou flores, mandou chocolate e tal, e a esposa desse cara tem uma floricultura aqui na cidade, e foi da floricultura dele que a minha paciente mandou. Aí, no mesmo dia, ele me mandou uma mensagem, uma paciente tua lá de Buenos Aires te mandou, dá para saber que tu é uma ótima profissional, não sei o quê. Aí no dia 28 eu dei o resultado dele. Agora eu já não sou mais uma boa profissional, agora ele já tá me odiando. Enfim, né? Então tem essas questões assim, né, de a gente ter que lidar com esse comportamento do outro sem perder a ética, o julgamento crítico, né? Enfim, voltando aqui para a área do trânsito, a questão do credenciamento e das instalações, né? No artigo 15º, ele diz que as entidades públicas e privadas são credenciadas pelo órgão executivo, o DETRAN, né? De acordo com a sua localização e em conformidade com os critérios aqui estabelecidos. Normalmente, pessoal, o critério hoje estabelecido é um profissional por 30 mil habitantes. O prazo de vigência do credenciamento sempre é de 1 ano, podendo ser renovado, desde que sejam observadas as exigências da resolução, né? Aqui, para a obtenção do credenciamento, ela deve dispor de algumas instalações, que eu até já comentei com vocês, né? O Código de Postura Municipal, alvará sanitário, bombeiro, né? As normas da ABNT, de acessibilidade, ter recurso de acesso à internet. Aqui são as medidas, né? A gente tem que ter uma sala individual. Lá a gente tem 2 salas no meu espaço. A gente tem a sala coletiva, todas as iluminações naturais, e a artificial fria também. Saída de emergência, luzes de saída de emergência também tem que ter. Condições de ventilação. Enfim, tudo uma avaliação psicológica exige. Aqui, a questão da qualificação profissional, que eu já falei diversas vezes para vocês, né? De tanto do curso de perito examinador de 180 horas e do título de especialista. A última cartilha eu até não publiquei para vocês, mas depois eu posso publicar, que traz é de 2013, ela já está bem antiga, né? Porque agora a gente já tem a resolução de 2019, 01, mas aqui é a cartilha de avaliação psicológica geral, né? Que mostra toda a qualidade técnica e ética que a gente deve ter numa avaliação psicológica, tanto para a realização da entrevista, da observação e da intervenção. E eu botei para vocês, eu não sei se vocês viram, foi um documento bem novo que agora, né, que o Conselho Federal fez, que é uma cartilha para avaliação psicológica no contexto da pandemia. Que ele fala algumas coisas, né? Até pelo nosso conselho, pessoal, uma das coisas que a gente tá
não impedido, a gente está liberado de fazer é a entrevista, né, pela questão da pandemia, do Covid, mas eu não deixei de fazer, né, porque como eu acho muito importante a entrevista, como a nossa sala é grande, assim, a gente botou uma cadeira, assim, bem afastada, aí eu fico atrás da mesa, assim, e o candidato faz a entrevista. Mas a gente está liberado pelo conselho, tanto que eles falaram para a gente colocar, se a gente colocar no nosso prontuário lá, época de pandemia, qualquer observação assim, se vier uma fiscalização e tal, a gente não vai ser denunciado, ser culpado por isso. Alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver vocês aqui. Quando que vai ser o coffee break? Às 10. Não. Vamos tocar direto e vamos terminar mais cedinho, pode ser? Porque tá um frio louco. Meu Deus do céu. Acho que tá 5 graus aqui. Tá. Não falta muita coisa, não. Tá bom. A resolução 07, eu vou falar um pouquinho dela e do anexo dela que a gente teve em 2011, o anexo 2. Resolução 07. Aqui. Assim, a resolução do CONTRAN, né, a 425, e a resolução 07 e a 01 de 2019, elas são bem complementares, né? Mas uma é do CFP e outra é do CONTRAN, mas as duas dispõem sobre as questões do trânsito, né? Vocês vão ver que elas são bem complementares. Ficam aprovadas as normas e os procedimentos para avaliação psicológica. Aí aqui fala do conceito da avaliação, as habilidades mínimas, os instrumentos de avaliação psicológicas, as condições da aplicação do teste, que não vai mudar, da resolução que eu acabei de falar para vocês, a mensuração e avaliação e o resultado da avaliação. Aqui, desobediência, aqui, as normas e os procedimentos para avaliação. Aqui ele fala do conceito, né, da avaliação, que é conhecida como um processo técnico-científico de coleta de dados, de estudos e interpretação de informações, e de todos os métodos, técnicas e instrumentos que a gente precisa para levantar e analisar os condicionantes, tanto históricos e sociais, do psiquismo do indivíduo, tá? Aqui, das habilidades mínimas do candidato a CNH. E aí não foge ali da resolução 425. Mas da mesma forma como eu pedi ali para algum de vocês fazerem a leitura para mim, isso é importante, eu queria que a gente pudesse ler todos os aspectos, né, cognitivos, de personalidade. E aí eu queria, se alguém puder ler para mim o da tomada da informação. Quem se habilita? Tomada de informação. 1.1. Atenção e seus diferentes tipos, como atenção difusa, vigilância, atenção sustentada, atenção concentrada, atenção distribuída, dividida, atenção alternada, conforme definidas pela literatura e pelos manuais de instrumentos padronizados. 1.2. Detecção, discriminação e identificação. Esses aspectos fazem parte e são recursos utilizados quando se responde a um instrumento para avaliação à atenção. Porém, eles também devem ser aferidos por meio da entrevista, criando situações hipotéticas, vivenciadas no ambiente do trânsito, com a finalidade de identificar a capacidade de permanecer e interpretar sinais específicos do ambiente e contexto do trânsito.
E aí, o processamento de informação e tomada de decisão. Adorei a tua xícara. E tá fechado, William, o teu áudio. Tá. Processamento de informação e tomada de decisão. 2.1. Inteligência. Capacidade de resolver problemas novos, relacionar ideias, induzir conceitos e compreender implicações, assim como a habilidade adquirida de uma determinada cultura por meio da experiência e aprendizagem. 2.2. Memória. Capacidade de registrar, reter e evocar estímulos com um curto período de tempo. Memória em curto prazo. E capacidade de recuperar uma quantidade de informação armazenada na forma de estruturas permanentes de conhecimento. Memória de longo prazo. 2.3. Orientação espacial. Identificação significativa, julgamento do juízo crítico e tomada de decisão. Esses aspectos devem ser avaliados por meio de entrevista, com o objetivo de obter informações a respeito da capacidade do indivíduo situar-se no tempo e espaço de sua escala de valores para perceber e avaliar a realidade, para dessa forma identificar quais os julgamentos que levam às atitudes seguras no trânsito. Pessoal, tomada de informação, processamento de informação e tomada de decisão, né? São situações a todo momento no trânsito que a gente precisa, né? Tô lá eu no trânsito, passa um cachorro, sei lá, passa uma pessoa na frente. Eu preciso virar o carro com rápido, eu preciso frear, eu preciso fazer o quê? Então, a todo momento a gente precisa ter essa tomada de decisão, né? Às vezes até alguns candidatos perguntam assim, mas não tenho mais tempo? Não, o tempo é esse, né? Porque a gente também tem que ter um tempo de reação no trânsito para poder tomar a atitude mais segura, né? Então, esse processamento da informação é importante, né? Para a gente resolver esses problemas que acontecem a todo o momento. O comportamento. Alguém pode ler para mim, por favor? Cadê as mulheradas dessa turma? Eu posso ler? Vai lá, Tainara. Comportamento. Conjunto de ações de um sistema dinâmico em face das interações propiciadas pelo meio. No caso do ambiente do trânsito, por meio da entrevista e situações hipotéticas, deverão ser aferidos comportamentos adequados às situações no trânsito, como o tempo de reação, coordenação viso e audiomotora, assim como a capacidade para perceber quando as ações no trânsito correspondem ou não a comportamentos adequados, sejam eles individuais ou coletivos. 4. Traços de personalidade. Equilíbrio entre os diversos aspectos de personalidade, em especial os relacionados a controle emocional, ansiedade, impulsividade e agressividade. Os resultados dos itens supracitados devem ser compatíveis com as exigências para condutores remunerados e não remunerados. Uhum. E aí a gente vai ver que mais lá na frente que os traços de personalidade, né, que a gente avalia de ansiedade, impulsividade e agressividade não pode ser nem mínimo e nem valor máximo, né? Máximo, ele tem que estar dentro sempre da média. Aqui, gente, dos instrumentos da avaliação psicológica. A gente vai ter uma aula só sobre entrevista, né? Então, eu não vou passar ela agora, né? Mas só lembrando que ela sempre é individual, né? E sempre de caráter inicial, né? O processo da avaliação psicológica, justamente para a gente fazer aquilo que a gente falou na aula anterior, né? Se a gente perceber alguma coisa que possa prejudicar o candidato de fazer a avaliação naquele momento, a gente
dizer para ele que ele pode optar para retornar em um momento posterior, né? Aqui, tanto na entrevista como no questionário, né? O que é exigido da gente, né? Identificação pessoal, motivo da avaliação, né? O porquê que está fazendo a avaliação psicológica, o histórico escolar e profissional, histórico familiar, indicadores de saúde e doença e aspectos da conduta social. Aqui, a questão do testes psicológicos, né, a importância do SATEPS, né, e a importância de eles serem sempre originais, não serem reutilizados, não ter rasuras, né. Uma das coisas que acontece, né, em avaliação psicológica, muitas vezes a gente dá o TRAP para eles, o R1, eu trabalho mais com TRAP, o candidato vem ali e risca no manual, né? Então, já antes mesmo de entregar o manual, eu informo para eles, né? Que aquilo dali é um teste, que ele tem uso permanente, é repassado para outros candidatos. Aí explico para eles que tem a folha, espécie de um gabarito, né? Para que eles não risquem um livro, mas mesmo assim, às vezes pode acontecer. Aí o que muitas vezes a gente vê, psicólogo passa corretivo, coloca um papelzinho, né? E isso nada pode ser feito. Então, não pode ter rasura, né? Nos testes. Já vi profissionais colocando papel contact nos testes também, para caso o candidato risque não passe, né? Mas também é uma coisa que é proibida. Aqui, ali fala das mesmas questões das medidas da sala e repete ali na resolução. A questão da iluminação, de serem higienizados, né, e do isolamento acústico. Sempre certificados os objetivos da aplicação, né, a gente como profissional. Planejar a aplicação dos testes, levando o tempo necessário e o horário mais adequado, no caso isso, né, sempre o mesmo horário para a gente. Treinar previamente a leitura, esses aqui são dados básicos, né, em relação à questão dos testes, né, a questão do vestuário, registrar sempre observações do comportamento durante o teste e a forma a colher material que possa enriquecer a posterior análise dos dados. Uma das coisas que eu sempre falo para eles quando eu termino a avaliação deles é que eu sempre avalio a questão da observação. E eu já deixei candidato só por observação inapto, porque aquele candidato foi super bem, foi bem no questionário, foi bem nos testes, enfim, mas aquele candidato que a gente vê que tem uma postura completamente impossível. A gente está falando, candidato assim, candidato está virando a folha do teste, a gente tem que parar a explicação e dizer, não pode virar ainda, candidato, por essas questões assim, eu já deixei candidato em inapto temporário. Então, a observação eu acho que é super importante. Aqui a questão da mensuração da avaliação. Óbvio, sempre tem que corrigir com as normas apresentadas no manual, né? E a gente sempre tem que se manter atualizado, né? As publicações científicas e novas pesquisas, né? Até não é um teste que eu aplico, né? Mas um dos testes aí que a gente tem, que eu posso mencionar para vocês, é o Pfister, né? Que o adulto, que ele teve uma nova normatização agora esse ano, né? Então a gente sempre tem. Às vezes as pessoas pensam assim, teve uma nova normatização, a gente precisa comprar todos os manuais novamente, enfim, nem sempre. Às vezes a gente pede para onde eu compro ali na Psicoshop com a Dani em Floripa,
e eles mandam aquilo que modificou, e o conselho permite, a gente pode anexar ao nosso manual e utilizar dessa forma, né? Então, a gente não precisa comprar, às vezes, quando fazem novas pesquisas e é mudado o perfil das tabelas. Aqui foi isso que eu já falei para vocês. Está sempre a partir das normativas. A resolução 07 aí repete a mesma questão do resultado, né? Apto, inapto temporário e inapto. Aqui a questão de a 07 também fala sobre diminuir o prazo de validade, caso apresentar algum comprometimento. E aqui, eu vou ler para vocês o aspecto da revogação, da alteração, né? Não foi revogado, é um acréscimo a mais da 07, em 2011. Ele sempre diz para a gente tentar demonstrar que determinado construto, por exemplo, atenção, está associado a algum evento importante no contexto social que se pretende prevenir acidentes causados por imprudência ou reforçar direção segura e respeito às leis. Tais eventos se transformam em variáveis externas, critérios. Ou seja, ele sempre pede para a gente fazer uma correlação, né? E isso eu sempre busco fazer, assim, a correlação da importância dos testes com a questão social. Tanto, às vezes, a questão ali, a gente até aplicando o palo, né? Uma das coisas que a gente percebe, muitos candidatos, assim, né? Eles começam fazendo os palos ok, quando a gente chega no final já tá tudo cansado, bagunçado, né? E se a gente for pensar, muitos acidentes de trânsito acontecem também quando a gente está perto de casa, né? Quando o motorista já está perto de casa, né? Então é quando a gente relaxa, né? A gente sabe que está chegando e aí alivia, né? E isso a gente vê essa correlação também social. Aqui, a resolução institui normas e procedimentos para perícia. Eu botei 07, gente, é 01, eu botei errado. Resolução 01 de fevereiro de 2019. Institui normas e procedimentos para a perícia psicológica no contexto do trânsito. E aí, ela revoga a 07 e a 09 de 2011, né? E aí, a principal o que muda é a questão que eu já falei para vocês também, de agora passa a ser a perícia psicológica, né? Que é definida pela resolução, e o resultado passa a ser não mais o laudo psicológico, mas o atestado psicológico, conforme o manual do CFP, a resolução 06/2019. Aqui, no artigo 2, eles ficam aprovadas as normas e procedimentos para a perícia dos candidatos de CNH, que dispõem sobre os seguintes itens. Parágrafo 1º. A perícia psicológica é uma avaliação direcionada a responder demanda legal específica. É um processo técnico-científico de coleta de dados, estudos e de interpretação de informações a respeito dos fenômenos psicológicos, que são resultantes da relação do indivíduo com a sociedade, utilizando-se, para tanto, de estratégias psicológicas, métodos, técnicas e instrumentos reconhecidas pela psicologia. E aí, no contexto do trânsito, ela deve ser avaliada. E aqui, pessoal, complementando com a 425, hoje é o que realmente eles pedem para a gente avaliar, que são os 5 aspectos, que são esses aspectos. Primeiro, quanto aos aspectos cognitivos, que é sempre a atenção concentrada, atenção dividida, atenção alternada, memória visual, né? Aí eu aplico o TPIC e a inteligência.
né? Atenção concentrada, dividida, alternada, a gente tem diversos testes, então não vou nem falar para vocês. Quanto ao juízo crítico do comportamento, né? Deverá ser avaliado tanto por meio da entrevista e de criação de situações hipotéticas que versem sobre as reações e decisões, as situações no trânsito, o tempo de reação, assim como a capacidade para perceber quando as ações no trânsito correspondem ou não às decisões ou comportamentos adequados, sejam eles individuais ou na relação com o outro, né? E sempre tentar obter do candidato, aí por meio de questionário, eu faço isso, o respeito do histórico com relação aos acidentes e também a questão tanto de cidadania e mobilidade humana e urbana. Aqui, como eu falei para vocês lá atrás, quanto aos processos de personalidade, né? Impulsividade adequada, não podendo ser exacerbada ou muito diminuída, agressividade e ansiedade também da mesma forma. Aqui sobre o resultado, né? Como eu tinha falado para vocês antes, a questão que eu vejo importante para passar para vocês em relação ao resultado é que a devolutiva da perícia não é obrigatório, né? Mas isso é um direito de cada candidato, caso ele queira. O psicólogo, ele sempre deve estar atualizado, né? Como eu falei para vocês, comprometido sobre a utilização dos medicamentos ou distúrbios psicológicos que interfiram na direção automotiva, né? Então, vamos supor, pessoal, um candidato que está usando algum hipnótico. O que vocês acham? Esse candidato, eu vou liberar ele por um tempo? Qual é a orientação que eu devo fazer para ele? Ou eu não vou liberar ele? O que vocês fariam? Pensem. Cara, usar o hipnótico depende do que ele está usando, qual a situação dele. Eu acho que tem uma série de avaliação também, né? Não pode se basear só na questão de ele tomar um hipnótico, até pode ser um Zolpidem fácil que toma à noite para dormir, que não afeta nada porque toma curta duração, a meia vida pequena. Exatamente. A gente não pode achar que é porque ele toma medicação que isso deve ser um condicionante para a gente não liberar ele, mas a gente tem que fazer, por isso que é a avaliação psicológica, né? A gente avalia como um todo. Muitas vezes vale muito mais a pena esse candidato estar tomando o hipnótico do que não estar tomando o hipnótico, né? Então, essa orientação que eu passo, então quando tu tomares, então ficar tanto tempo sem poder dirigir, né? Então tem todas essas questões assim. Até a questão da depressão, de ansiedade, né? Eu sempre oriento assim a importância de estar tomando a medicação, né? Porque muitas vezes esse candidato vai trazer muito mais prejuízo se ele não tiver tomando do que realmente ele estar tomando. A gente vê assim que muitos profissionais eles têm esse preconceito, sabe? Infelizmente, né? Não deveriam ter, mas eu já vi profissionais tendo preconceito até por questões pessoais, assim, né? Não, esse candidato aqui tem um histórico familiar tal. Então, provavelmente, ele deve agir dessa maneira. Então, a gente não vai liberar ele. Já vi isso acontecendo. Enfim. Gente, quais os limites da avaliação psicológica aqui, né? A gente está quase finalizando. Por intermédio da avaliação, que eu acho que é respondendo lá o questionamento que eu fiz para vocês, né? O que esperam da avaliação psicológica. Os psicólogos buscam informações que os ajudem a responder questões
sobre o funcionamento psicológico das pessoas e suas implicações. Como o comportamento é o resultado de uma complexa teia de dimensões interrelacionadas que interagem para produzi-lo, é praticamente impossível entender e considerar todas as nuances e relações a ponto de prever de maneira deterministicamente. As avaliações têm um limite em relação ao que é possível entender e prever, né? Tem um limite, como a gente sabe. Entretanto, as avaliações calçadas em métodos cientificamente sustentados chegam a respostas muito mais confiáveis que opiniões leigas no assunto ou puro acaso. E a gente sabe, né, pessoal, que a avaliação psicológica é no momento, né? Então, é por isso que a gente tem lutado aí para a gente ter avaliação psicológica em todos os processos da CNH, e não só uma vez na vida, né? A vida anda e os processos também. A complexidade envolvida quando de uma avaliação. Os avanços tecnológicos, dos automóveis e da navegação. E aí, Maurício, eu coloquei uma figura aí de um celular, né? Até deve provavelmente de um aplicativo, onde muitas vezes a tecnologia atrapalha porque esse motorista ele vai ter que ficar olhando o celular, ele vai perder a questão tanto visual como auditiva ali, tendo que olhar para aquele celular ali, né? Então, a tecnologia é serviço, muitas vezes, e também contra a segurança do trânsito. Da avaliação psicológica delegada, né? Quem avaliamos? O que avaliamos? Qual o nosso compromisso? A avaliação psicológica está inserida no processo de habilitação, configurando, e que aí foi o que alguém me perguntou nessa aula, né? Configurando como etapa preliminar, obrigatória, e complementar e eliminatória, né? Se não passar na avaliação psicológica, é eliminatória. Então, tem a obrigação de fazê-la. Dos processos e técnicas do trabalho, né? Atualização constante e educação continuada, a perícia qualificada está na adequada aplicação, levantamento e conclusão das técnicas aplicadas, a exigência de qualificação da resolução 425, né, que o trânsito objetivou qualificar por meio da exigência das especialidades na área dos agentes dos peritos envolvidos. A 425 vai passar por transformação. E a pesquisa, né? Sempre a gente pensando em pesquisas de comportamento, o trânsito e os eventos trágicos. Como motivar a cultura? Aí eu botei através sempre da orientação, educação, respeito e cidadania. E aqui, finalizando, da qualidade e dos procedimentos, né? A gente sempre precisa ter a precisão, a gente sempre precisa ter a técnica, o treinamento, né? De todo o manual, principalmente, e sempre pensando na qualidade, né? Para a gente poder dar esse retorno para a sociedade, né? Pensando sempre numa ética. Quando a gente vai eu vejo aplicar um teste e a gente não tem uma qualificação para isso, a gente já passa um retorno ruim para a sociedade, né? A gente está igual domingo agora, eu trabalhei e tem um colega meu que a gente está fazendo o neuro junto e a gente está finalizando agora, a gente está na parte do estágio. E ele não sabe aplicar o VISC. Aí ele foi domingo lá e... Ai, Ju, eu tô nervoso, enfim, tu me ajuda. Como que eu posso aplicar o VISC? Então, acho que a gente tem que ler muito o manual, a gente tem que treinar sozinho, né? A gente tem que treinar um VISC com adulto, porque a gente não vai queimar esse VISC com uma criança que futuramente pode precisar ser aplicado um VISC, né? Eu sempre penso isso.
como é que a gente vai aplicar um VISC com o nosso filho, com o nosso sobrinho, e daqui a pouco, se o meu filho, o meu sobrinho precisa de uma aplicação, a gente já queimou um instrumento, né? Então, eu acho que a gente tem que, muitas vezes, treinar com a gente mesmo, com um amigo, com o colega da sala, mas treinar muito para a gente passar esse retorno e o compromisso da nossa profissão para a sociedade de uma maneira ética, senão realmente eles não vão conseguir acreditar no nosso trabalho. Certo, pessoal? Deixa eu ver aqui. Oi, Ju. Oi. Quando uma pessoa que acaba reprovando em algum teste ou algo do tipo, a devolutiva que tu dá, ela é só uma devolutiva verbal ou tu precisa ter um documento digitalizado, embasado cientificamente do porquê que essa pessoa deu inapto? É verbal, mas o inapto definitivo, eu construo um laudo, né? E aí a gente precisa entregar para ele, até para ele requerer isso no prazo lá de 30 dias para o órgão executivo, para o Detran, né? Agora, o inapto temporário é na planilha do Renate, a gente coloca ali e dá o prazo que ele vai retornar, né? E aí é só uma devolutiva verbal, até porque ele vai retornar ali, né? Mas se eu for dar o inapto definitivo, eu faço um laudo. É obrigatório, na verdade, não é nem uma questão de que o candidato peça, né? Deixa eu ver um negócio aqui, pessoal, que eu... Fez chamada no começo, Juliana? Não. Eu fui vendo aqui quem entrou, mas eu vou fazer agora no finalzinho. Eu só quero tentar abrir aqui com vocês uma coisa. Eu vou interromper aqui a gravação, porque senão eu não consigo minimizar o Zoom, tá?